A vida, a morte e a eternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, fazendo este caminho comigo, um caminho de santidade, juntamente com a Palavra de Deus. Nós vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver o irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui este evangelho onde os saduceus, que é um grupo religioso da época de Jesus, que não acreditava na ressurreição, como está aqui no evangelho, vem questionando Jesus sobre a ressurreição, tentando colocá-lo justamente numa situação difícil, usando então deste cenário hipotético do casamento levirato. O que é o casamento levirato? É justamente o que está escrito aqui no evangelho, onde um homem se casa com a mulher, mas este morre sem deixar a descendência, sem deixar filhos para deixar a descendência, sem deixar filhos. Então, o irmão, na sequência da idade, deve se casar com esta viúva para deixar descendência para o seu irmão. Então, isso aconteceu, deve acontecer. E no Evangelho, disse que aconteceu durante 7 vezes. Meus irmãos, quem será o problema? Acho que é a viúva, não é verdade? Pois bem, meus irmãos, para além da brincadeira, vejamos que eles apresentam, então, esta situação para Jesus, comparando, então, esta vida terrena com a vida futura. E Jesus, como sempre, vai além do questionamento específico e aponta para verdades mais profundas. Jesus Cristo quer o tempo todo ultrapassar as barreiras dos nossos olhares. Então, ele não apenas responde à pergunta, mas também revela a natureza da vida, a morte, a natureza da vida após a morte, E justamente está aqui nos chamando a refletir sobre a essência da existência humana. E aí vai dizer alguns santos que a partir do momento que nós pensamos na morte, nós vivemos melhor a nossa vida. Olha só. Jesus então destaca que a ressurreição implica que é uma realidade diferente, meus irmãos, da que nós conhecemos nesta vida terrena. E muitas vezes nós caímos nesta ideia de comparar aqui com lá. Veja, são realidades distintas. Jesus então quer nos conduzir a uma compreensão mais profunda da eternidade, um estado onde as limitações do casamento, as limitações das relações terrenas, elas não se aplicam mais da mesma forma. Veja, meus irmãos, que Jesus aqui no Evangelho diz que quando ressuscitarmos, e diz o Evangelho, que aqueles que merecerem, que foram julgados dignos da ressurreição para a eternidade, ou seja, nós vamos ressuscitar para a condenação, e os que forem dignos da ressurreição para a eternidade, Jesus diz que seremos como anjos. Veja que Jesus não está negando a singularidade, a individualidade de cada ser humano. Nós somos sim seres únicos, irrepetíveis no mundo. Mas Jesus está ressaltando a transcendência, ou seja, que nós precisamos ir além desta vida. E nós muitas vezes vamos ficando com um olhar aqui, só aqui, só aqui. Não, existe um céu para nós conquistarmos.
Jesus está nos convidando a considerar justamente a natureza espiritual da existência. A gente não está falando de fantasma, de alma penada, não existe isso. Nós estamos falando, meus irmãos, que nós temos um céu para conquistar. Nós precisamos ir além das estruturas das relações terrenas que nós conhecemos. Nós precisamos desejar a vida após a morte, mas a vida feliz, não a vida da condenação. Além disso, Jesus nos aponta para a importância de entendermos a autoridade e a verdadeira natureza de Deus. E aqui nosso Senhor cita no Evangelho, dizendo, ele cita Moisés para mostrar que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos, mostrando justamente que a nossa existência vai além da vida terrena e que a nossa relação com Deus não termina com a morte. Ilude-se aquele que diz que a vida termina com a morte. Não. Nós morreremos, e aqueles que forem julgados dignos do céu, talvez passarão pelo purgatório, mas terão a vida feliz no céu. E aqueles que forem julgados indignos do céu vão queimar no inferno. E quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar no corpo para queimar no inferno ou para sermos felizes junto de Deus. Meus irmãos, esta passagem, este evangelho, nos convida, nos desafia, nos motiva a ampliar a nossa visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Jesus está nos convidando a olhar para além das preocupações cotidianas e a considerar a grandiosidade do plano divino para nós. Ou seja, olhar para além não significa desprezar, mas olhar além. Olhar com os olhos da eternidade nos faz perceber sinais do céu onde nós estamos. Nos faz querer deixar também rastros do céu por onde nós vamos passando, meus irmãos e minhas irmãs. Este evangelho justamente está nos convidando a viver hoje, de maneira que reflita a nossa esperança na vida eterna. Como você vive vai mostrar se você espera o céu ou não. Cultivando também um relacionamentos, a nossa vivência, a nossa caminhada de santidade, o relacionamento com os outros baseados no amor, o amor do sacrifício, na compaixão, ou seja, sentir com o outro. Também sentir a dor do outro nas nossas vidas, buscando a verdade, e a verdade não é relativa, a verdade é o Evangelho. Tudo fora disso é opinião, a verdade é o Evangelho. Sabendo aqui que a nossa existência vai além dos limites temporais deste mundo. Portanto, a vida, a morte e a eternidade estão interligadas, são etapas diferentes, mas se nós pensamos na eternidade, nós não temos medo de morrer. E se nós pensamos na morte, nós vamos pensar como estamos vivendo, para que, vivendo santamente, nós passemos pela morte e ganhemos então a eternidade feliz no céu. Meus irmãos, que esta homilia, que esta reflexão nos inspire a vivermos com esperança da ressurreição para a vida eterna, buscando viver de acordo com os valores do reino de Deus, de acordo com o Evangelho, aqui e agora, conscientes da realidade eterna que aguarda cada um de nós. Amados irmãos, se você aprendeu algo, se você rezou algo, deixa o joinha aqui nesta homilia, escreva a passagem que mais te chamou a atenção, a frase, o versículo bíblico que mais te atenção, ou diga, ou escreva justamente o finalzinho da oração da Ave Maria: rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, para que Nossa Senhora venha em nosso auxílio e nos ajude a viver bem a vida, esperando a morte, com a esperança da eternidade feliz. Meus irmãos, amanhã é domingo, então atenção, você que me ouve aqui de Doverlândia, você que me ouve de outra cidade, amanhã é domingo, é dia do Senhor, então nós precisamos programar o nosso dia de tal forma que junto com o lazer, o descanso, venha a vivência na igreja. Olha, existe um céu para conquistarmos, e a igreja, a Santa Eucaristia faz parte disso. Então, aqui em Doverlândia, missa às 8 horas da manhã, na igreja São Miguel, às 19h30, na igreja matriz, e você aí, de outra cidade, procure a missa, por favor, não seja lerdo, procure a missa para que você possa participar e viver o dia com o Senhor. E ainda rezemos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.